Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a quarta-feira de cinzas, que dá início ao tempo da Quaresma, em preparação para a Páscoa. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na Quaresma se propõe o exercício e a prática de certas virtudes, não propriamente virtudes, mas de certas ações que são exercício, que são prática, para nos dispor mais para as coisas de Deus, para receber o mistério de Deus, o mistério, sobretudo, que nos é revelado na Páscoa, no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Essas ações nos dispõem para um encontro, para uma harmonia com a gente mesmo, com Deus e com o próximo. Então são práticas que nos possibilitam como que uma reconciliação com a gente mesmo, por exemplo, através do jejum, que nos faz vencer os nossos impulsos, nossa disposição, nossa compulsão. E na palavra jejum nós podemos incluir tudo aquilo que pudesse significar algum tipo de mortificação para nós, não apenas o jejum de alimento. A oração que nos dispõe para o encontro direto, íntimo com Deus. E a esmola, ou a caridade, que nos dispõe e nos coloca numa harmonia para com os nossos irmãos. Então são práticas, são exercícios que são propostos para nós no tempo da Quaresma. Servem para nos fortalecer, para nos dispor, e servem também, sobretudo, para nos ajudar a vencer as tentações. Temos os exemplos que na Sagrada Escritura
o povo de Deus experimentou nas tentações quando estava no deserto, caminhando nos 40 anos do seu exílio, do seu êxodo. Temos também as tentações pelas quais passou Jesus, num evangelho que nós leremos já no primeiro domingo. As tentações de transformar as pedras em pães para se satisfazer, de atirar-se da montanha para tentar Deus, colocar Deus a seu serviço, ou de adorar o demônio para obter os benefícios do mundo. Então, são as tentações que são vencidas também através dessas práticas quaresmais. Mas no Evangelho de hoje, estas práticas que já eram conhecidas não são apresentadas a modo de ensinamento. Jesus não está propriamente falando da prática dessas ações, da esmola, da oração e do jejum, mas ele está se ocupando nesse trecho de hoje muito mais com a forma. Não é tanto sobre a importância de dar esmola, rezar ou jejuar, mas é sobre a maneira que se deve fazer isso. E o que Jesus denuncia de maneira explícita é o quanto essas práticas, que são práticas muito úteis, podem se esvaziar. Quanto elas podem perder totalmente o sentido. O que é que pode fazer com que essas práticas percam o sentido? Uma única coisa que Jesus repete diversas vezes: fazer na frente dos homens. Fazer para que as pessoas vejam, para que os homens elogiem, para que eles reparem. Tudo isso, conforme diz Jesus, se torna uma recompensa e, num certo sentido, rouba o efeito que essas práticas deveriam trazer. Qual é o remédio para isso? Jesus exemplifica: o remédio é só um: ocultar, fazer às escondidas estas coisas boas. Dar esmola, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Uma maneira de dizer: esconda, não conte para ninguém. Rezar, entrar no quarto, fechar a porta e rezar sem ninguém perceber. E não fazer como os hipócritas, que rezam de pé, em voz alta, nas esquinas, para todo mundo ver que eles estão rezando. Fazer jejum, esconder o que o jejum pode causar. A tristeza do rosto, a cara de fome, digamos assim, esconder. Não deixar os outros perceberem que você está jejuando. Esconder. Por que é importante esconder? Para que os homens não vejam. Qual é o problema dos homens verem? Eles podem ver. Qual é o problema? O problema não é quando eles veem. O problema é que quando eles veem, a gente já se enche de orgulho, a gente já toma isso como uma compensação. E com isso o que nós fazemos? Nós roubamos aquilo que devia ser de Deus e oferecemos aos outros, não oferecemos a nós mesmos. O louvor, a honra e a glória que são dados aqui, são dados a mim mesmo. Eu que sou bom, eu que dou esmola, eu que rezo, eu que faço jejum. Esconder. Portanto, fica muito claro que a proposta da Quaresma não é um caminho apenas de reproduzir costumes, práticas da igreja, nem práticas rituais, nem práticas litúrgicas, mas é uma proposta de fazer um caminho para o coração. O deserto, que é o lugar das tentações e é o lugar de se vencer as tentações através dessas virtudes, é o nosso coração. O nosso quarto é o nosso coração. O nosso rosto bonito é o nosso coração. A nossa esmola ou justiça oculta
são aqueles que estão guardados no nosso coração. A palavra que mais aparece nesse trecho do Evangelho que nós ouvimos, aparece 7 vezes. Recompensa. Poderíamos usar uma palavra mais moderna e mais adequada, talvez para a nossa compreensão. Compensação. Quem procura compensações humanas, materiais, perde a compensação divina, a compensação do céu. Renuncia àquilo que poderia receber de Deus para ficar com aquilo que os homens podem oferecer e que no fundo é muito pouco. Não nos faz melhores, não nos faz mais pessoas. A Quaresma nos propõe um caminho que nos leva ao coração, para o encontro com a gente mesmo, com Deus, que nos leva a abrir-nos para o encontro com os nossos irmãos. Rezemos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus. Boa Quaresma a todos.